Beleza. Estou meio baixinha. Eu coloquei outro livro, mas também. Pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Coimbra e eu sou diretor do portal Projetos ITI. Estamos realizando essa transmissão dos nossos webinars com o Hangout do Google Plus e estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Qualquer problema que vocês tiverem, tem um chat aqui do lado direito, no canto do YouTube, vai estar à disposição e a gente vai ter uma equipe que vai poder auxiliar. Para quem for certificado PMP, esse evento vai oferecer um PDU. Embaixo aqui da tela de transmissão, você vai ver que a gente tem um link para preencher uma pesquisa de satisfação. Dentro dela, você vai receber a questão do registro válido. A gente vai enviar as instruções para reporte de um PDU. Esse evento vai ficar gravado nesse canal e vai estar disponível para todos. Esse é o nosso 18º webinar ao vivo e nosso 15º webinar gravado, organizados pela Fix, com parceria com o portal Projetos ITI. A gente vem realizando esse projeto de forma ininterrupta desde que iniciamos em fevereiro de 2014, o que nos enche de muito orgulho e satisfação, principalmente por todos vocês que nos acompanham em todos eles. Portanto, um enorme e especial muito obrigado a todos pelo interesse e participação constante. No final da apresentação, a gente vai ter um tempo para responder ao vivo algumas perguntas. Quem desejar, a gente solicita que você escreva aqui no canto direito do YouTube a sua pergunta iniciando com a letra Q. Assim a gente pode identificar a sua pergunta e fazer ela no ar ao vivo. Maria Angélica, boa noite, é com você. Boa noite a todos, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Para quem não me conhece, eu sou Maria Angélica Castellani, eu sou sócia da Fixe, e realmente é um grande prazer estar novamente com todos, oferecendo mais um webinar com um tema super interessante, principalmente para muitos de vocês que devem gerenciar projetos globais, tá? Nós vamos escutar agora o Fernando, que eu vou fazer uma breve apresentação dele, e no final da palestra vamos fazer novamente um sorteio de um livro, como é nosso costume, não? Vamos sortear o livro do professor Paulo May, que se chama PM Mind Map, da nossa editora Brasport, que é parceira também da Fixe, e que apoia a página da Biblioteca Fixe, que está em nosso site. Para o sorteio, vamos fazer uma pergunta relacionada com o tema apresentado hoje. Então, todos vocês têm que estar assim, bem preparados para ouvir, para anotar. Quem já tem costume de fazer mapas mentais, vai fazendo os mapas mentais, para depois ter um suporte aí para responder as perguntas. Então, papel, caneta em mãos, para fazer sua lição aí no momento que assistem, registrar o máximo possível de conhecimentos e não perder nada desta apresentação. Então, o palestrante de hoje se chama Fernando Coleoni. Eu vou colocar minha tela aqui. E vou fazer uma breve apresentação. É formado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de Piracicaba, tem pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é certificado PMP, tem a certificação em risco ITIL e PSM, trabalha há quase 12 anos na IBM e passou por áreas de supply chain e serviços. Atua como representante de suporte ao cliente, analista de business controls e analista de operações de serviços de software e hardware. Há quase 6 anos é gerente de projetos globais de TI, trabalhando com stakeholders em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Alemanha, Japão, Austrália, entre outros. Atualmente é responsável por um programa global de cloud computing, implementando soluções de melhoria e aperfeiçoamento da capacidade dos vários centros de excelência do cloud da IBM e ao redor do mundo. É também professor de graduação em administração de empresas e de MBAs em gestão de projetos, e o blog dele é www.fernandocoleone.com.
Então, vamos passar a palavra para Fernando. Fernando, boa noite, seja muito bem-vindo. E agora é com você. Muito obrigada e falamos no final do webinar. Boa sorte. Obrigado, Maria Angélica. Boa noite, pessoal. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de conversar essa noite sobre um tema interessante, né, os desafios e oportunidades ao gerenciar projetos globais. Mas antes de começar, eu acredito que a maioria de vocês não me conhece e nunca ouviu falar de mim. E nas minhas palestras eu uso uma tática que tem se tornado infalível para que vocês lembrem de mim, lembrem do palestrante, né? E eu gosto sempre de usar uma referência. E a referência que eu gosto de utilizar é essa aqui, do Poderoso Chefão, né? O famoso Don Corleone. E eu trouxe até aqui a foto da família Corleone. E para que vocês lembrem do palestrante de hoje, eu tô aí, ó, coloquei aí com a camiseta do Don Corleone. Então, vocês vão lembrar de mim, ou se não lembrar de mim, vão lembrar que no dia que vocês estiverem assistindo algum dos filmes do Poderoso Chefão, vocês vão lembrar que um dia vocês tiveram uma palestra com alguém que tinha um nome muito parecido com o da família Corleone. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, né, como a Maria Angélica falou, sou formado em comunicação social com pós em gestão empresarial, estou há quase 12 anos na IBM, gerenciando projetos globais, também dou aulas na área de graduação em administração, especificamente na disciplina de gestão de projetos e também em MBA de gestão de projetos. Sou voluntário do PMI São Paulo, do branch aqui de Campinas, e tenho o meu blog e tenho a minha página do Facebook. Fiquem à vontade para acessar, curtir e para a gente trocar ideias, é muito bacana. Sobre a palestra, na verdade essa palestra aqui, tudo começou com uma pergunta que eu fiz em vários grupos de projetos no LinkedIn. E que depois gerou um texto no meu blog. E a pergunta que eu fiz foi exatamente quais os desafios e oportunidades a gerenciar projetos globais. E isso eu fiz em vários grupos de projetos, tanto no Brasil quanto fora. E a resposta que eu tive foi muito parecida com o que eu vivencio, né, em termos de desafios e oportunidades. E o intuito dessa palestra aqui é mostrar um pouco da minha experiência em projetos globais, trabalhando com equipes espalhadas ao redor do mundo, e também um pouco do que eu vi, né, de colegas de trabalho e outros profissionais, tanto do Brasil quanto de fora, que trabalham bastante com projetos globais. Obviamente aqui os desafios e oportunidades é um pouco do que eu vivencio, é a minha visão. Com certeza terão outros profissionais aqui essa noite que vão conseguir ver outros desafios, outras oportunidades, e eu acho que isso é legal no final, essa troca de ideias, troca de experiências. Existem muitos desafios, muitas oportunidades, e eu tentei elencar o que eu acredito que seja mais interessante. E alguns dos desafios que nós temos, né, relacionado a projetos globais são relacionados à liderança, à comunicação, obviamente a questão do idioma, fusos horários, feriados entram também, a questão da cultura relacionada ao trabalho também é um desafio quando a gente fala em projeto global. A questão de gestão e expectativa de stakeholders também é um desafio. Então, esses são alguns dos desafios que eu vou falar hoje. Com certeza existem outros. E aqui nessa palestra não existe ordem de grandeza em questão dos desafios. Eu não segui nenhuma ordem específica
qual desafio é maior, é menor, então não tem nenhuma ordem, ok? A gente não pode falar de desafios e oportunidades ao gerenciar projetos globais sem antes falar, né, da questão da globalização, porque tudo começou com a globalização. Sem ela, a gente não ia ter oportunidade hoje de gerenciar projetos globais, trabalhando com equipes virtuais multidisciplinares que estão espalhadas ao redor do mundo. E, na verdade, né, o conceito da globalização é simples. É nada mais do que um processo social e econômico que estabelece exatamente uma integração entre países e as pessoas do mundo inteiro. E através dessa integração com pessoas, integração entre empresas, governo, onde existe a troca de ideias e tudo mais. E o conceito, por exemplo, de aldeia global também se encaixa muito bem nesse contexto, né, já que está relacionado com a criação de uma rede de conexões e que naturalmente deixam as distâncias cada vez mais curtas. E o que facilita, de certa forma, as relações culturais e econômicas também. A globalização, ela extrapola essas relações comerciais e financeiras, porque as pessoas estão cada vez mais descobrindo com, por exemplo, a internet, uma maneira rápida e eficiente de entrar em contato com pessoas de outros países, e dessa forma conseguir conhecer aspectos culturais, aspectos sociais de várias partes do mundo, né? Então, a questão da internet, ela tem essa quebra de barreiras, né? Então, a gente está realmente conectado com todas as pessoas do mundo inteiro. E um ponto importante relacionado à globalização é exatamente você saber ler, falar e entender, principalmente a língua inglesa, né? Porque nesse contexto se torna fundamental por ser um idioma que é universal. Uma outra questão aqui é falar, né, basicamente sobre projetos globais. O que seria um projeto global? Seria o projeto que o gerente de projetos carrega o mundo nas costas? Dependendo do projeto, podemos até dizer que sim. Mas, na verdade, projetos são projetos. Eles são únicos, eles são temporários, né, com início, meio e fim definidos. Ao meu ver, a principal característica de um projeto global é que o gerente de projetos vai trabalhar quase 100% do seu tempo com equipes virtuais que estão realmente espalhadas ao redor do mundo. Eu gerenciei por alguns anos projetos de um cliente da América do Norte, envolvendo basicamente Estados Unidos, Canadá e México. E nessa experiência, obviamente, eu tive contato com vários profissionais americanos, canadenses e mexicanos que trabalhavam para o meu cliente. E mesmo nessa era da globalização, para eles era ainda um pouco diferente trabalhar com um gerente de projetos que não estava no mesmo país que eles. E essa quebra de paradigma foi bem interessante, porque depois que você começa a gerenciar o projeto e, de certa forma, mostrar suas qualidades como gerente de projetos, pouco importa onde você está, né, fisicamente. E nesses projetos que eu trabalhei para o meu cliente nos Estados Unidos, Canadá e México, eu também tive contato com outros profissionais que faziam parte da minha equipe de projetos, que estavam, por exemplo, nos Estados Unidos, na Índia e também em alguns países da Europa. E eu era o gerente de projetos e eu era o único profissional, né, a única pessoa do projeto que estava localizado no Brasil. E como gerente de um programa global atualmente na área de cloud computing, esse conceito de global ele se expandiu ainda mais. Porque aqui eu gerencio projetos em quase todos os cantos ali do mundo. Já entreguei projetos
aqui no Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Suíça, e também trabalhei com pessoas, por exemplo, da Costa Rica, Argentina, Polônia, Hungria, Índia, Malásia, entre outros países. Então, essa questão do global mesmo é quando você está em contato com todas essas diferentes pessoas, diferentes culturas, né? E em projetos globais a gente percebe que os profissionais eles podem estar localizados em qualquer parte do mundo. O foco ele está mais na qualidade, na experiência desses profissionais, porque hoje atualmente a gente consegue fazer tudo remotamente, vamos dizer assim. E as empresas, né, as empresas maiores, elas conseguem buscar em seus bancos de dados os profissionais mais adequados para cada função, não importando tanto o seu país de origem ou a sua localização geográfica. E com acesso à internet hoje, né, a gente consegue realmente estar conectado com o mundo. E então, né, essa breve introdução para falar sobre globalização e os projetos globais, e vamos começar falando sobre o primeiro desafio aqui, né, que é a liderança. Posso dizer que a liderança aqui em projetos está muito relacionado com criar uma visão sobre os objetivos dos nossos projetos que vão direcionar toda a nossa equipe de projetos para realmente trabalhar numa única direção, para conseguir obter o sucesso e atingir os objetivos que são requeridos nos nossos projetos. Os bons líderes, eles conseguem, de certa forma, influenciar a priorização de tarefas e até mesmo a disponibilidade da equipe de projetos, fazendo com que os objetivos principais dos nossos projetos eles sejam atingidos. E todos nós sabemos que recursos, pessoas em projetos são muitas vezes escassos, né? Isso falando em qualquer tipo de projeto. E a nossa equipe de projetos ela está dividida e trabalhando com muitos outros projetos ao mesmo tempo. E por isso a liderança se torna essencial, né? Se já é difícil quando a nossa equipe está sentada ali do nosso lado, falando na mesma língua, imagine se a gente expandir, né, a dificuldade quando a gente expande isso num contexto mais global. Aí a gente tem um grande desafio nas nossas mãos. Porque aí vem a questão, né, como a gente pode obter o comprometimento de uma equipe de projetos global? Como a gente pode desenvolver, vamos dizer assim, seguidores nessas diferentes localidades, diferentes países, diferentes culturas, que vão poder disseminar a visão de projetos e ter certeza que toda a equipe ao redor do mundo vai estar alinhada, né, com relação aos objetivos e as estratégias dos nossos projetos. Obviamente, para responder essas perguntas, né, tudo vai depender da cultura da organização, dos países, do tipo, do tamanho de projeto que a gente está gerenciando, a duração e até mesmo a personalidade de cada uma das pessoas envolvidas nos nossos projetos. E com relação a conseguir o comprometimento, né, da equipe, a gente pode usar, por exemplo, técnicas de brainstorming online, através dessas ferramentas que a gente tem, de repositórios e de conferências, né, que pode ser eficiente para que a gente consiga, principalmente, feedback e buy-in dessas diversas pessoas que estão em diversas localidades ao redor do mundo. O que eu vejo que é importante é que a gente tem que comunicar a visão e objetivos do projeto igualmente para todos os membros da nossa equipe de projeto, tanto os mais próximos quanto os mais distantes, né, locais ou globais. E
Por isso a gente tem que usar a tecnologia que a gente tem disponível. Reuniões virtuais, conferências, videoconferências, e etc. E o que é importante aqui sobre a liderança é pensar que a gente vai ter que adequar, cada um tem um estilo próprio de liderança, de liderar projetos, mas muitas vezes a gente tem que adequar a determinados países, culturas específicas, né? Alguém pode ser um líder mais técnico, um líder mais carismático, mas, sei lá, dependendo da cultura, das pessoas que você trabalha, você tem que mudar a sua liderança para ser mais motivador. Então, a gente vai ter que adequar, a gente adequa a nossa liderança de acordo com diversas variáveis que a gente pode encontrar em projetos globais. Então, esse seria o primeiro desafio. O segundo desafio é com relação à comunicação. Quando a gente trabalha com projetos globais, as equipes estão espalhadas ao redor do mundo. Os principais meios de comunicação que nós utilizamos são basicamente e-mails, as teleconferências, algum software de mensagem instantânea, né, por exemplo, o Skype. Mas se a gente parar para pensar, nenhum desses meios de comunicação vai nos dar a oportunidade de olhar para as pessoas, conseguir ver o rosto, conseguir entender um pouco da linguagem corporal dessas pessoas. E isso faz com que não só, né, a comunicação, mas os relacionamentos eles se tornem mais complicados. Em projetos globais, a comunicação quase sempre é apenas verbal. E por essa razão, a gente pode perder informações importantes. Pois, como eu disse, a gente não vê o rosto, a gente não vê a linguagem corporal dessas pessoas. Então, informações importantes podem, né, a gente não consegue ver, então essas informações importantes podem passar. Nós poderíamos, né, uma oportunidade, né, transformar o desafio em oportunidade, é fazer as reuniões cara a cara, as reuniões face to face. Mas, em projetos globais, com equipes virtuais espalhadas pelo mundo, fica difícil, né, realizar a reunião cara a cara a todo momento. Essa semana eu estou nos Estados Unidos, na outra semana estou no Japão, na Austrália. É difícil, tem um custo elevado. Mas, se isso é possível em algum momento, a gente deve realizar. Eu tive a oportunidade de viajar 2 vezes para os Estados Unidos, trabalhando na sede lá do meu cliente, lá na Carolina do Sul. E nessas 2 oportunidades, eu conheci vários gerentes de projeto do meu cliente, líderes técnicos, e inclusive a equipe da IBM que ficava ali um site no meu cliente. E estar cara a cara com eles naquele período realmente me ajudou no meu retorno. Né? Eu transformei esse desafio em oportunidade realizando essa viagem. Porque a partir daquele momento, eles sabiam quem eu era, eles sabiam quem era Fernando Coleoni, eles tinham um rosto, né, que eles podiam identificar. E o que eu senti foi realmente uma melhora na comunicação, uma melhora no trabalho em equipe, e até mesmo a colaboração entre a equipe de projetos IBM e a equipe de projetos do meu cliente melhorou. Então, é muito simples, né? Nada substitui o contato humano, nada substitui o aperto de mão. Agora, se a gente não pode viajar e realizar reuniões, né, cara a cara, neste caso, nós também temos a oportunidade de usar a tecnologia, né, o que nós temos à nossa disposição, para melhorar a comunicação. E aqui eu estou falando do que a gente tem disponível dentro das organizações, de cada empresa que cada um aqui trabalha.
Então, e-mails, obviamente, as reuniões por conferência, videoconferência, mensagem instantânea, repositório interno de informações, mas também qualquer outro meio tecnológico que vai nos ajudar na comunicação. A questão dos smartphones, mensagem de texto, WhatsApp, Facebook, então tudo isso pode gerar oportunidade para melhorar a comunicação em projetos globais. Um outro desafio é relacionado à estrutura organizacional. Geralmente, a estrutura organizacional, a gente está vendo, é matricial ou tradicional. Acredito que todos os gerentes de projeto têm mais dificuldade em... todos aqui têm dificuldade em alocar membros de equipe, Mas em um ambiente de projeto globalizado, isso pode ser ainda mais difícil, já que a gente pode estar trabalhando com diferentes estruturas, com diversos departamentos em diferentes países. As prioridades, elas podem ser muito diferentes e alocar pessoas para trabalhar nos projetos pode se tornar ainda um desafio ainda maior do que já é em projetos que não são globais. E projetos globais, eles podem ser estruturados de várias maneiras. Tudo vai depender do tamanho, do tipo, da complexidade de cada projeto, mas o mais importante nesse desafio da estrutura organizacional é realmente conseguir entender a própria estrutura da organização. O desafio em uma estrutura organizacional global é conseguir realmente obter os recursos necessários para o projeto, você conseguir os melhores profissionais. Muitas vezes a gente não tem a visão do todo numa estrutura organizacional de uma empresa que é um pouco maior. A IBM, por exemplo, são mais de 400 mil funcionários. É complicado você ter todo o entendimento da estrutura organizacional. E algumas vezes, sim, a gente pode ficar um pouco perdido. Na maioria das empresas existe uma mescla na estrutura organizacional, mas, tipicamente falando, a gente tem geralmente estrutura tradicional ou matricial. Então, o desafio aqui principal é entender essa estrutura, já que cada estrutura tem uma linha gerencial diferente, com gerentes funcionais diferentes. Transformando isso em oportunidade, você vai conseguir, uma vez você conseguindo entender todas essas estruturas diferentes, você vai conseguir conhecer as pessoas certas, os seus stakeholders certos dentro do projeto, e isso pode te ajudar no decorrer dos seus projetos globais. Os próximos desafios aqui são bastante interessantes, porque parece meio óbvio, e até meio bobo, vamos dizer assim, a questão de fuso horário e feriados. Projetos globais vão implicar que a gente trabalha com qualquer país, qualquer parte do mundo. Então, isso vai exigir flexibilidade do gerente de projetos. Porque muitas vezes o nosso horário normal de trabalho vai ter que ser deslocado para atender determinada atividade, determinada demanda ou objetivos do projeto. E o fuso horário é um desafio porque, obviamente, para você trabalhar com países como Japão ou Austrália, o nosso horário de trabalho, que das 8 da manhã às 5 da tarde, ou 9 da manhã às 6 da tarde, não vai funcionar muito bem. Então, o gerente de projetos vai ter que ser flexível e muitas vezes trabalhar, eu não diria até às 11 da noite, mas às 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Isso já aconteceu comigo. Para conseguir se comunicar com a equipe de projeto, para conseguir realizar reuniões,
de projeto, né, via conferência. As conferências, elas geralmente, né, são realizadas nesses horários, se a equipe de projetos não pode, por exemplo, atender o meu horário. Então eu já fiz reunião 1h30 da manhã para falar com o pessoal de Japão e Austrália. Então existe né, um desafio aqui que parece fácil, mas na hora que a gente está gerenciando esse tipo de projeto se torna mais complicado, né? Então, e um exemplo disso, na questão de fuso horário, foi algo que eu passei num projeto que eu estava gerenciando da Austrália. A gente teve um problema técnico em um projeto ali, e era algo relativamente simples de se resolver. Que se eu estivesse trabalhando com uma equipe local ou virtual aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho certeza que a gente resolveria ali em 2 horinhas, estava tudo resolvido. Mas como eu disse, eu estava gerenciando um projeto na Austrália, com uma equipe técnica dentro do data center ali da IBM na Austrália, e ao mesmo tempo eu precisava de um outro membro da equipe, só que ele era da Polônia. Ou seja, os horários não batiam, né? Mesmo tentando marcar reuniões, porque a Polônia ela está na nossa frente 5 horas, a Austrália está 13 horas na frente, se eu não me engano. Eu tentei marcar reuniões, checkpoints, e não deu muito certo. E a gente resolveu o problema por e-mail mesmo. Então, algo que a gente podia ter resolvido em 2 horas, nesse caso, demorou 2 dias. Como não era um problema técnico que impactava tanto o meu projeto, né, em termos de cronograma, a gente estava adiantado com relação ao cronograma e tudo mais, eu não pressionei tanto essa resolução. Mas, obviamente, se fosse um outro cenário, né, que fosse algo que a gente precisasse realmente entregar ali naquele momento, algum de nós ali estaria trabalhando às 4 da manhã ou às 11 da noite, para garantir que o problema fosse resolvido o mais rápido possível. Isso é um desafio com certeza. Transformando isso em oportunidade, muitas empresas usam aquele estilo de fluxo de trabalho global, né, chamado Follow the Sun, que tem uma operação integrada entre as equipes que estão totalmente distribuídas geograficamente. Então essa é uma das oportunidades que também pode ser utilizada. Falando agora de feriados, que também parece um pouquinho bobo, mas vamos imaginar o seguinte: um projeto na Suíça, aí tem um gerente de projeto global aqui no Brasil, no caso eu, um outro gerente de projetos ali local, e membros da equipe de projetos espalhados por países como Suíça, Polônia, Índia, Malásia e Estados Unidos. Entre todos esses países, a gente vai ter diversos feriados nacionais, locais. E nós precisamos entender um pouquinho quando esses feriados acontecem para conseguir entender o impacto no nosso projeto. Isso para a gente conseguir entender tanto a disponibilidade da equipe de projeto, mas principalmente para conseguir mitigar problemas, riscos, né, de ter atividades críticas em datas que a gente não vai ter pessoas suficientes para realizar o trabalho requerido no projeto. Você tem marcado ali uma tarefa crucial que está no caminho crítico, e aí você descobre que o cara lá da Malásia não vai conseguir fazer porque é um feriado nacional. Então a gente tem que trabalhar isso um pouco durante o planejamento para conseguir entender, né, e fazer toda a gestão na questão do planejamento, gestão de risco, para que tudo isso esteja ali no planejamento e não impacte o projeto durante a execução.
Um próximo desafio aqui que eu posso comentar é com relação às diferenças culturais com relação ao trabalho. Projetos globais, a gente trabalha com pessoas diferentes, obviamente, mas principalmente culturas diferentes. As fronteiras aqui em projetos globais, elas estão ficando cada vez menores. E interessante que, e uma prova disso é uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, que mostra que o índice de internacionalização das empresas brasileiras, né, vem crescendo continuamente aí nos últimos 5 anos. E não é só isso, estrangeiros, né, o número de estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil cresceu mais de 50% entre 2012 e 2015. Ou seja, o nosso contato, né, o contato do brasileiro com diferentes pessoas, com diferentes culturas, aumentou. E a tendência é aumentar. Mas nós brasileiros, a gente é aberto ao que é novo, ao que é diferente. Mas para algumas pessoas, né, esse nosso jeito de ser com relação principalmente ao trabalho pode ser algo que choque um pouco, né, e que os profissionais de outros países têm um pouco de dificuldade de entender. E eu li há um tempo atrás uma matéria sobre essas diferenças culturais do brasileiro em relação ao trabalho. E vi algumas coisas muito interessantes de como os estrangeiros veem a gente, né, com relação ao trabalho. Os estrangeiros, por exemplo, eles acham estranha a maneira de como a gente se expressa. Por exemplo, né, a gente tem que explicar tudo antes de chegar ao ponto principal do que a gente quer. O que é muito diferente, por exemplo, de americanos. Eu trabalhei, né, nesses 12 anos, eu trabalhei muito na IBM com americanos. E eles falam, né, primeiro o que querem e depois são muito objetivos. E depois, né, eles jogam um pouco aí, vamos falar assim, jogam conversa fora. Mas os americanos, eles são muito objetivos. Eles falam o que querem ali e não tem muito essa questão de explicar tanto, né? E é interessante porque os profissionais estrangeiros, eles podem até, né, de acordo com essa matéria, eles ficaram até irritados com o brasileiro, com esse jeito brasileiro de ser. Uma outra questão, né, da cultura do brasileiro é a questão de querer amigos e não colegas de trabalho, né? A gente tem a tendência de trabalhar e focar no relacionamento, né? E isso a gente pode perceber nas conversas, por exemplo, conversas pessoais antes de começar uma reunião, no próprio contato físico que a gente tem, né? Dar beijo, mostrar foto de filho, falar como foi o final de semana. E em outras culturas, eu vejo isso, em outras culturas o tom é outro, né? A gente veio aqui para trabalhar, para fazer negócio, para entregar o projeto, não amigo, vamos focar no que a gente precisa fazer, né? Muitas vezes eles não são tão abertos. E uma outra coisa que eu acho também bastante interessante, principalmente, né, a questão de gerenciar projetos globais, é a questão da gestão do tempo, né? Como a gente lida com o tempo. E se a gente parar para pensar, atrasos fazem parte da rotina de muitos brasileiros, né? Quantas vezes a gente está ali gerenciando o projeto, marcou uma reunião, você foi pontual e aí você teve que esperar alguns minutos para que a reunião começasse. Outros países, outras culturas, essa rotina é quase um insulto, né? E não levar isso em conta quando a gente está trabalhando, gerenciando projetos globais, pode prejudicar. Então, quando eu estou gerenciando projetos globais, nas minhas reuniões virtuais, se eu marquei uma reunião 10 horas, eu vou entrar às 10 horas. Eu não vou entrar às 10h05, às 10h07 ou às 10h10.
porque isso em outras culturas é totalmente desrespeitoso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e fazer com que essa pontualidade seja algo que vai trabalhar em nosso favor e fazer com que essas outras culturas, essas outras pessoas vejam isso de modo totalmente positivo. Um outro desafio, que também pode parecer óbvio, né, quando você fala de projeto global, é com relação a falar um outro idioma. Obviamente é necessário o conhecimento de um outro idioma. O gerente de projetos ele vai precisar se comunicar muito bem em algum idioma que não é o seu. Naturalmente, o idioma mais difundido é o inglês, mas podem existir projetos que o espanhol é requerido, ou até outros idiomas, como, sei lá, alemão, francês. Mas só para vocês terem uma ideia, né, alguns fatos sobre, por exemplo, o idioma inglês aqui no Brasil. Segundo um levantamento realizado, o Brasil tem uma proficiência muito baixa com relação ao idioma inglês. E todos nós sabemos que o inglês hoje ele não é um diferencial, ele é um requisito nessa economia global. Então, para projetos globais, obviamente, isso não é diferencial, ele é requisito. Né, nesse levantamento, infelizmente, foi visto que os profissionais brasileiros eles não têm um nível bom de inglês. Dos 78 países, se eu não me engano, que foram analisados, o Brasil ficou na posição número 70. Então, é algo aqui que existe o desafio do idioma, mas está claro a oportunidade que nós temos de desenvolver e conseguir se comunicar em um idioma que não é só o português. E a falta do conhecimento do idioma inglês, por exemplo, vai impactar diretamente a produtividade e no aproveitamento de talentos quando a gente fala em projetos. Obviamente, não adianta só você falar inglês ou falar um outro idioma. Você vai precisar saber escrever, você vai precisar saber ouvir muito bem e entender tudo que está sendo falado. E esse contexto ele pode ser desafiador. Por quê? Você pode falar muito bem o idioma inglês, mas você vai estar escutando pessoas de todo o mundo. Você vai estar escutando um francês falando inglês, você vai escutar um indiano falando inglês, um britânico, e cada um tem uma maneira e um sotaque diferente de falar. E é complicado, é difícil, e isso pode gerar até frustração para o gerente de projetos em primeiro momento, né? E ele pode até duvidar dos conhecimentos do idioma. Mas isso com experiência e né, com o tempo, isso se torna natural. Né? Quantas vezes eu em reuniões com pessoas de outros países, franceses, indianos, japoneses, a gente fala, fez lá a reunião 15 minutos, meia hora, e no final ninguém entendeu nada, e tem alguém que sempre pede, manda o que a gente falou aí por e-mail, porque vai ficar mais claro. Então, existe toda essa questão de comunicação em outro idioma que é um desafio. Mas a oportunidade aqui é clara, conseguir se comunicar, desenvolver realmente a habilidade de se comunicar em um outro idioma, isso é muito, muito bom para a nossa carreira e eu diria, né, para a nossa vida. Um outro desafio que a gente tem é relacionado à tomada de decisões. Pela minha experiência, eu vi que projetos globais, as tomadas de decisões, elas podem demorar um pouco mais para acontecer em alguns projetos. Isso pode acontecer, por exemplo, se não existir um time gerencial que é engajado em projetos globais,
ou se em determinados países as pessoas com poder de decisão não estiverem preocupadas ou interessadas nesses projetos. Por quê? Porque a expectativa de um projeto, de um time global, pode ser totalmente diferente da expectativa do projeto para um time local. Né? Para a equipe global, um determinado projeto pode ser prioridade número 1, enquanto localmente esse projeto não está nem na lista de prioridades. E eu tive essa experiência gerenciando um projeto da Espanha. O projeto para a equipe global era super importante. Quando a gente foi trabalhar isso localmente com as pessoas, né, os stakeholders da Espanha, eles nem deram bola e falaram, isso para a gente não é importante. Então, isso com certeza impacta. Né? Se a gente depende de um time local para tomada de decisões cruciais para o projeto, com certeza a gente pode ter problema, como eu tive nessa minha experiência. E eu percebi também que algumas decisões mais complexas que podem impactar, né, todos os projetos que são implementados aí no mundo inteiro, algumas decisões podem realmente demorar para acontecer. E não é por preguiça, né, ou falta, por exemplo, de follow-up do gerente de projetos. Decisões executivas ou decisões mais técnicas, né, que vai envolver mais capital, que vai envolver mais dinheiro, ou a questão mais técnica, as decisões elas tendem a demorar um pouco mais. E um exemplo disso é um projeto, na verdade não é nem no projeto, é o programa que eu gerencio globalmente na área de Cloud Computing, onde a gente está realizando uma mudança da arquitetura de hardware para todos os projetos. Então existe uma tomada de decisão técnica que tem que ser feita, mas como essa tomada de decisão vai impactar todos os projetos futuros de todos os países, né, essa tomada de decisão para mudar essa arquitetura está sendo discutida com muitas pessoas, né, e assim, não é só a equipe de projetos, não é só um projeto, são vários projetos impactados. Então a equipe, líderes técnicos estão discutindo essa mudança de arquitetura, e eu tenho projetos que, né, devido a essa mudança de arquitetura de hardware, eu tenho projetos que vão ser impactados com né, essa tomada de decisão que não é tão rápida. Então, essas tomadas de decisões em um ambiente global, em alguns projetos, vão impactar, podem impactar entregas e tudo mais. E o que o gerente de projeto tem que fazer é deixar, né, tudo 100% ali documentado. Eu já, como já aprendi, eu tenho todos os riscos levantados relacionados à tomada de decisão, para que, né, pelo menos, se acontecer, já está documentado e todo mundo, todos os stakeholders vão saber o que acontece. Então, é um desafio essa questão de tomada de decisão, e em projetos globais, pode gerar um impacto grande. O próximo aqui, desafio que a gente pode conversar um pouco, é o gerenciamento das expectativas dos stakeholders. Stakeholder, né, qualquer pessoa que vai impactar o projeto positivamente ou negativamente. Então aqui entra os nossos clientes, fornecedores, patrocinadores, equipe do projeto e tudo mais. E por que a gente precisa gerenciar esses nossos stakeholders globais? Né? A gente, na maioria dos projetos, o gerente de projetos ele pode aumentar a chance de sucesso se a gente consegue gerenciar essas expectativas, necessidades e até mesmo a influência desses stakeholders quando a gente faz isso de uma forma correta. Então a gente deve sim conhecer
os nossos stakeholders, entender os canais de comunicação entre eles e, principalmente, em projetos globais, a gente precisa alinhar a estratégia de comunicação para garantir que esses stakeholders eles estejam comprometidos com os nossos projetos. Mas a experiência própria, né? Não importa o quanto você vai fazer uma análise detalhada, um mapeamento de todos os stakeholders, tentando mapear todos em um projeto global, uma hora ou outra algo sempre vai acontecer. Né? Sempre vai aparecer um stakeholder novo no meio do projeto. Né? Essa é a realidade. E isso acredito que acontece, né? Tanto em projeto local, tal, mas sempre em projeto global, sempre aparece um stakeholder de um determinado país, de algum determinado departamento, né? São pessoas de outras áreas, outros departamentos, que vão querer, sei lá, perguntar o que é o projeto, entender um pouco mais o que é o projeto. Então, existe esse desafio de gerenciar as expectativas dos stakeholders, mas a gente tem a oportunidade de conseguir mapear, né, quando a gente tem um tempo adequado de planejamento, tem a oportunidade de conseguir mapear e gerenciar mapear esses stakeholders e entender o grau de influência, entender principalmente o que eu disse anteriormente, né, de conseguir alinhar a comunicação. E, por último, podemos falar um pouco sobre sinergia, né, entre processos locais e globais. Isso é muito interessante quando a gente fala de projetos globais. Né? Eu posso começar dizendo aqui que, né, toda e qualquer empresa, organização, seja ela pequena, média ou grande, ela vai seguir algum tipo de processo. Porque os processos eles podem facilitar a vida, por exemplo, do gerente de projetos, porque o gerente de projetos vai ter algo para seguir, para se basear. O grande desafio aqui em projetos globais é conseguir entender se existe uma sinergia entre os processos, vamos dizer assim, globais e processos locais. Eu já vi algumas vezes processos locais em países específicos serem diferentes e dessa forma impactarem o projeto. E obviamente é muito complexo, é muito complicado analisar todos os processos de todos os países, você sendo um gerente de projeto global, e não é nem a sua responsabilidade. Mas a gente tem sim nesse desafio, a gente tem uma certa oportunidade de conseguir entender melhor processos locais e globais e ver possíveis problemas, possíveis discrepâncias e levar isso para o time de processos, né, e documentar essas discrepâncias dentro do nosso projeto e conseguir compartilhar processos com todos os stakeholders. Eu tive uma experiência interessante com relação a processos locais e globais, gerenciando um projeto da Alemanha, que a gente tinha que comprar equipamentos para serem entregues lá no data center da Alemanha. Eu estava seguindo o processo global de compras, e meu gerente de projeto local, que estava gerenciando o projeto ali da Alemanha, na verdade ele era da Suíça, ele era novo na área, e eu estava ensinando ele como funcionava o processo, e estava indo tudo ok, e de repente, no meio do processo, foi visto que existe um processo
local da Alemanha, que são alguns steps a mais que teriam que ser feitos com relação à compra do hardware, né, a compra do equipamento. Isso impactou o projeto ali em uma semana e meia, e né, foi lição aprendida para a gente conseguir entender processos locais, o que pode impactar, o que pode ter de diferente em processos locais, que né, a gente consiga trabalhar tanto localmente quanto globalmente esses processos, e para que isso não impacte principalmente as entregas. Isso foi uma grande lição aprendida que eu tive, que coloquei, e a partir disso, quando eu tive compra de equipamento, eu sempre perguntava se o processo de determinado país era igual ao processo global, se tinha alguma coisa a mais. Porque como eu trabalhava com vários países, eu fui descobrindo que cada país tem uma peculiaridade com relação a algum processo local que tem que ser seguido, né, alguma aprovação a mais. Então, a gente, como gerente de projeto global, tem que ficar bastante ligado, né, exatamente nessa sinergia, para que a gente consiga entender, consiga ver possíveis problemas e discrepâncias e documentar e compartilhar esses processos, essas diferenças com todo mundo. Então, isso eu vejo como uma grande lição aprendida, e geralmente a gente aprende bastante com isso. Parece fácil na teoria a gente seguir esses processos locais e globais, mas na prática realmente é bastante complicado. Com isso eu termino a minha apresentação de hoje. Eu deixo aqui alguns links, né, do meu blog, Facebook. Quem quiser conectar comigo no LinkedIn, fica à vontade. E agora eu acho que eu volto pro Rodrigo para ver se tem perguntas. Boa noite, Fernando. Temos perguntas sim, tudo bem? Muito obrigado pela sua palestra, agradeço muito a excelente apresentação. Vamos para 2 perguntinhas rápidas para a gente poder terminar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui do César Augusto de Souza. Ele pergunta para você o seguinte: considerando a confiança como base nos relacionamentos, como criar e desenvolver a confiança em projetos globais? Nossa, excelente pergunta. A questão de construir relacionamentos em projetos globais pode ser bastante complexo. Por quê? Em projetos globais, a tendência dos relacionamentos já é de ser relacionamentos mais formais. A questão da confiança, né, eu acredito que pode ser trabalhada a questão da confiança com os stakeholders, equipe de projetos globais, pode ser trabalhada quando a gente investe, por exemplo, um tempo em tentar construir relacionamentos um pouco mais informais, né, fora daquele tempo de reunião. A gente conseguir investir um tempo para conhecer mais as pessoas, conhecer a cultura, conhecer objetivos profissionais, um pouco do hobby, e isso é um pouco do brasileiro, né, porque as outras culturas, elas não têm a tendência de se abrir tanto, mas o que eu já fiz isso, né, de tentar construir esses relacionamentos mais informais com alguns dos stakeholders. E para a gente é muito fácil, porque a gente falar de, por exemplo, futebol, né, com pessoas de outros países, isso é um chamariz para a gente começar a trazer mais essas pessoas, esses stakeholders, para junto de nós, começar a falar de algo
né, mais informal e tentar trazer essas pessoas mais próximas da gente. Mas eu vou dizer, existem pessoas que estão mais abertas a isso, pessoas de algumas culturas, determinados países estão mais abertos a isso, e vão existir pessoas que não vão estar abertas a querer construir esse relacionamento mais informal que vai gerar mais confiança. Aí vai, né, do gerente de projeto conseguir entender e ver até onde ele pode ir. Obrigado, Fernando. Tenho mais uma pergunta da Luciana Ferreira Menezes. Num projeto global, como fazer a gestão de conhecimento? Você poderia citar algumas das boas práticas? Como fazer gestão de conhecimento? Boas práticas que eu posso, assim, visualizar, né? A gente tem projetos globais, várias pessoas com vários skills. Eu acho que uma prática muito importante é utilizar o que a gente tem disponível na organização em termos de repositório, de processos, repositório de templates, e o gerente de projetos trabalhando e entendendo, né, sei lá, determinadas dificuldades que algum membro da equipe de projeto possa ter e trabalhar para melhorar isso. Eu vejo que nas organizações que vão ter processos bem definidos, templates, fica mais fácil gerenciar todo o conhecimento, porque a equipe de projeto, as pessoas que trabalham no projeto, elas estão mais alinhadas, e quando a gente não tem isso, fica mais difícil, eu acredito, de gerenciar todo esse conhecimento que existe dentro do projeto. Obrigado, Fernando. Maria, eu passo a palavra para você. Boa noite e obrigado de novo. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Fernando. Realmente foi uma excelente palestra. Eu me senti identificada em algumas coisas que você falou, porque eu também vivenciei isso, e às vezes, agora que realmente me sinto muito mais brasileira, acontece quando eu vou para meu país de origem, por exemplo, não? Que eu comento essas coisas dessas diferenças culturais que antes eram difíceis de assimilar aqui, agora são difíceis de assimilar lá, tá? Então, eu tenho essa ida e volta, não? Mas é toda uma experiência, realmente um crescimento profissional, e parabéns realmente pela experiência e a oportunidade que tem de conhecer todos esses desafios e transformar principalmente esses desafios em oportunidades, porque cada um deles tem uma oportunidade de encontrar alguma forma de superar ou de neutralizar esses desafios. Então, agradeço muito, realmente, Fernando, sua colaboração. Espero que o público tenha gostado. E vamos rapidinho a finalizar para não nos passar muito da hora. Os slides da apresentação do Fernando vão estar disponíveis no SlideShare, o mesmo que a gravação desta palestra. Vamos passar daqui uns dias os links para vocês poderem baixar ou escutar novamente. E com relação agora a nossos próximos, vou compartilhar a minha tela, os próximos eventos aqui da FIXE, nossa próxima palestra vai ser Assertividade Emocional, as 6 dimensões do estilo emocional. Quando nós falamos de assertividade, é impossível não falar da Vera Martins. Então, ela vai ser a nossa palestrante, é a segunda vez que está conosco, e vai novamente tratar este tema. E os próximos seriam em setembro, vamos ter uma palestra sobre PMO, Escritório de Projetos, com Rodrigo Tajira. Ele hoje é PMO Officer na Porto Seguro e é membro do Conselho Consultivo
da PMO Alliance. O 14 de outubro vai ser o professor Fará, também ele prometeu, vamos ver se a agenda dele permite, vai tratar o tema relacionado ao Prince2. E para todos vocês que ainda não fez download dos nossos e-books, tem 11 passos para definir indicadores de desempenho, é um guia de como o PMI está mudando o reporte das PDUs, de todas as pessoas certificadas. A partir de dezembro entra em vigência e muda radicalmente com alguns conceitos de como reportar as PDUs, porque vão estar divididos por categorias e não mais um número assim só. Tem que registrar diferentes conhecimentos, né? E depois, para quem esteja interessado na prova PMI-ACP, pode também fazer o download de um guia para se preparar. E agora vamos ao sorteio do livro da editora Brasport. Rodrigo, você poderia verificar no YouTube o tema das respostas, a ordem? Porque acontece assim, às vezes no YouTube nós temos um delay. Então, eu faço a pergunta no Hangout e demora um pouquinho as pessoas em escutar. Então, a resposta também demora. E, às vezes, a aparição da resposta é diferente, a ordem da resposta é diferente em diferentes usuários. Então, eu vou ter que confiar em Rodrigo. E a primeira que ele veja vai falar, e peço para todos também confiar no que ele vê, como finalista. Eu vou tentar passar no YouTube, mas vou primeiro fazer a pergunta. E a pergunta é a seguinte: quem anotou vai ter melhores possibilidades. E está relacionada com a tomada de decisão. O Fernando falou que muitas vezes as tomadas de decisões são... E aí vocês têm que responder. Só um minuto, Maria, que o pessoal está recebendo a informação. Sim, vou aguardar. Estou tentando ir para o YouTube. Vou fazer de novo. Fernando falou relacionado com as decisões. A tomada de decisões podem ser mais... Maria. Sim. Aqui eu tenho uma resposta só, da Hannah Werlang-Becker. Eu tenho a dela e tenho em seguida o primeiro do Eduardo Cardoso. Então vou seguir a ordem, tá? Resposta dela. Bem sugerente que sobreviver sem queimar ao final do projeto. E o Eduardo... Meu Deus do céu, é muita gente respondendo agora. E o Eduardo Cardoso respondendo lentas. Seguida do Anderson Canedo, falando lentas também. E do Pedro Ângelo Piotto Júnior, como demoradas. Bom, acho que o sentido é o mesmo. Quem respondeu primeiro, desculpa, Rodrigo? Foi o Eduardo Cardoso. O que falou? Lentas. Consideramos válida a palavra lentas com o mesmo sentido que demoradas. Eu acho que estão corretas. Fernando, você poderia nos ajudar com esse tema? Sim, a resposta lenta tá correta, né? As tomadas de decisões em projetos globais, elas são mais lentas, elas são mais demoradas. Então, tá correto. Então, o primeiro nome foi Eduardo Cardoso. É isso mesmo, Rodrigo? Exatamente. Então, Eduardo Cardoso, por gentileza, passa algum e-mail da Fixe que você recebeu o link ou a comunicação deste webinar com seu endereço, porque vai ser enviado diretamente desde a editora Brasport. Eu vou mostrar o livro agora. Esse aqui, tá? É o PM Mind Map do Paulo May. Esse é meu.
mas eu compro da editora e manda diretamente para seu endereço. Então, eu peço que, por favor, passe seus dados para que possamos enviar para você. Então, agradeço muito a todos, são 21h09 aqui. Realmente uma excelente palestra. Fernando, muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada para Renzo pelo suporte. E agradeço a todos vocês a participação, o interesse de estar junto conosco. E espero que continuem participando. Já estão disponíveis as inscrições para o próximo webinar da Vera Martins, dia 12 de agosto, com assertividade emocional, uma especialista, excelente especialista em esse tema. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite, espero que tenham aproveitado e nos encontramos no próximo webinar. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.